Quando a gente fala de A Odisseia, a primeira coisa que você vai pensar são os monstros marinhos, seres mitológicos épicos, mas a adaptação de Nolan para o cinema traz muito além de tudo isso. Ele não só entrega um espetáculo épico, mas também escreve equações na tela. Nolan é muito conhecido por fazer os seus filmes em cima de conceitos matemáticos e regras físicas muito bem estabelecidas. E a matemática em A Odisseia não é só um detalhe estético. Ela é, de certa forma, uma ferramenta que explica como uma tripulação sobreviveu ao canto de sereias e até mesmo a precisão de Ulisses em disparar uma flecha entre 12 machados. No vídeo de hoje, nós vamos desconstruir a matemática de A Odisseia. Vamos falar de ondas sonoras, a cinemática do disparo de uma flecha entre machados e no final, mais uma surpresinha. Fica com a gente. Se você gosta de cinema e também de exatas, já deixa o like aqui embaixo e vem com a gente acompanhar a matemática por trás de A Odisseia. Uma das partes mais icônicas de A Odisseia é o encontro de Ulisses com as sereias. De acordo com o conto, o canto das sereias era tão hipnotizante que fazia com que os marinheiros se jogassem contra os rochedos. Se a gente tirar um pouco a magia de lado e interpretar o canto das sereias como um conceito físico, o que está acontecendo ali é a interferência e ressonância de ondas sonoras. O som não é nada mais do que uma onda mecânica que propaga pelo ar. Quando duas ondas sonoras com frequências muito próximas se encontram, elas se somam. Isso é o que nós chamamos de superposição de onda. Se o canto das sereias atingir uma frequência de ressonância do canal auditivo humano, que é mais ou menos ali 3 a 4 kHz, a amplitude da onda dentro do ouvido aumenta muito. E aí o resultado é uma pressão sonora insuportável, onde dá tontura, perda de equilíbrio e até desorientação total. E como que o Ulisses resolve isso em A Odisseia? Simples, ele pede para os marinheiros colocarem uma cera no ouvido. A ideia é que essa cera funcione como um filtro. Com isso, essa cera atenua significativamente nas ondas sonoras, fazendo com que isso diminua a amplitude da onda antes de chegar no tímpano. Além disso, se considerarmos o som ambiente do mar e do vento, ocorre um efeito de interferência destrutiva, que é quando a crista de uma onda sonora encontra o vale de outra, e aí ela se cancela. Foi exatamente com esse princípio de cancelamento de fase que Ulisses garantiu que a tripulação continuasse remando em linha reta, enquanto ele, que estava amarrado no mastro, recebia o som com a frequência alterada pela distância. Em outra parte muito importante de A Odisseia, Ulisses precisa atirar uma flecha entre 12 machados alinhados. Na ficção, é uma demonstração clara de força divina e de muita habilidade, Mas se a gente trouxer essa cena para um conceito da cinemática, o que Ulisses fez ali é uma clara prova de precisão angular. Quando uma flecha sai do arco, ela não viaja em uma linha reta perfeita, ela descreve uma trajetória parabólica por causa da gravidade. A equação que rege a altura y da flecha em função da distância horizontal x é dada por esta formulinha aí, ó. Esse θ é o ângulo de disparo, o v0 é a velocidade inicial e g, claro, é a aceleração da nossa gravidade. Para que essa flecha não bata nem no topo e nem na base de nenhum dos 12 machados, essa parábola ela tem que ser extremamente plana, o que exige uma velocidade inicial V0 muito alta e um ângulo praticamente muito baixo. No nosso exemplo, a gente angulou esses machados para conseguir ter uma ideia de como funcionaria. Considerando a largura do olho de um machado antigo e o comprimento mais ou menos da fila de 10 a 15 metros de distância, uma qualquer variação insignificante que seja no ângulo faz a flecha colidir com alguma das partes. Se esse ângulo θ variar mais do que 0,05 graus ou para cima ou para baixo, a curvatura da parábola muda significativamente para a ponta da flecha colidir com qualquer outro machado. Para você ter uma ideia, 0,05 graus é menor que a espessura de um fio de cabelo a 1 metro de distância. Ulisses não precisou apenas de uma força épica, mas também uma baita habilidade para poder calcular a angulatura do lançamento. No final de contas, a grande genialidade de A Odisseia é mostrar que a matemática e a mitologia grega estavam unidas, que elas, de certa maneira, falavam a mesma língua. Em A Odisseia, Ulisses passa 10 anos tentando voltar para casa navegando pelo mar Egeu. A gente acostumado com GPS, satélite, parece absurdo alguém se perder por tanto tempo em um mar fechado. Mas no mundo antigo, e claro também no cinema de Nolan, navegar significava calcular rotas em uma superfície curva, usando apenas as estrelas. Para descobrir a sua latitude no mar, um marinheiro precisa medir o ângulo entre o horizonte e a estrela polar.
Isto forma o que nós chamamos de triângulo náutico na esfera celeste. Diferente da trigonometria do colégio, que é um plano reto, na esfera a soma das distâncias segue os cossenos esféricos. Em A Odisseia, onde o mar parece empurrar o navio em círculos, ali está explorando a soma vetorial de velocidades. Se a correnteza tiver um gradiente vetorial circular, como por exemplo o redemoinho gigante, o barco navega apontando para frente, mas a sua trajetória real no espaço desenha uma espiral logarítmica de afunilamento. Ou seja, os maiores inimigos de Ulisses não eram só os monstros épicos, mas também a física dos fluidos. E aí, qual dessas análises mais te surpreendeu? A física por trás do canto das sereias? Ou até mesmo a precisão no disparo da flecha entre os machados? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se você quiser ver mais análises em filmes ou em séries, comenta aqui também. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de marcar o sininho para você receber todas as nossas novas atualizações de vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.